senhor, que primeiro eu achei que era um neurocientista, ou um músico clássico, ou um sacerdote, quando eu vi o nome Pose do Rodo. Eu fiquei pensando, o que será que é? Não é Sim, verdade? Ele foi preso. sim. E viu o que aconteceu no Rio depois da prisão dele, né? E aí, assim, aí o Comando Vermelho foi atrás, ele declarou que ele é do Comando Sim. Vermelho, e ele não foi preso pelas letras dele. Ele foi preso porque ele só faz show na área do Comando Vermelho, os seguranças dele são do Comando Vermelho, com arma de grosso calibre ilegal. Mas você não acha que no Brasil a gente tem um problema meio que sistemático? Porque no Brasil não existe investigação, tá? Não existe. Né? Tem uma outra ali, uma coisinha. Mas você vê que você tem dados, por exemplo, que 4 a 5% dos crimes são solucionados. Diferente da Inglaterra, que é 90 e pouco por cento. Não dá para comparar. Então, a maioria das prisões no Brasil são flagrante. O Brasil se especializou em flagrante, só faz flagrante. Então, isso acabou sendo um calcanhar de Aquiles para os crimes de internet. Porque para qualquer crime de internet, você precisa de um mínimo de investigação. E eu sou acometido por crimes, eu tenho empresa, recebo boleto falso, coisa assim, totalmente rastreável. Porque o cara me mandou um boleto falso. Quer dizer, quando eu vou pagar aquele boleto, ele vai para conta de alguém. Né? Quem é essa pessoa? Quem tá tirando dinheiro? É totalmente rastreável a maioria desses crimes. Mas você acha que um dos problemas disso acontecer é que a gente não tem a cultura de. A gente só tem a cultura, como eu falei, de prisão em flagrante, não de investigação? Na verdade, eu não sei se a gente tem investigação o suficiente pro tanto de crime que Não, acontece. isso com certeza não. É essa que é É, a coisa. E eles continuam delinquindo na cadeia, e aí prende o cara, solta o cara. Agora, nessa área de cybercrime, nós temos um trabalho de excelência. Tem quadrilha de 70 pessoas presas, de sim. 80 pessoas. Se evita todo mês, pelo menos uns 2 atentados em escola. E a nossa polícia, a civil, mas principalmente a federal, se conecta com vários outros países. Uma aula que eu dei para juízes foi com o chefe do cybercrime da Polícia Federal, que é um delegado excelente, mas não é barulhento. Ele é muito. Sim. Você nunca vai ver uma entrevista dele. Doutor Valdemar Latância. Não dá entrevista. Inclusive sobre essa questão do bater, que você me falou, não na aula, mas depois, porque ele chegou nessa carreira pesquisando pornografia infantil. Certo. Então você imagina quando você chega na casa do sujeito que paga para a mãe, e a mãe aluga a criança de 2, 3 anos para ele estuprar e vender imagem. Nossa. Você imagina quando ele chega. Sim. E eu falei para ele, você nunca perdeu a cabeça? Você nunca cacetou um... Aí ele falou que quando ele viu que ele estava no limiar, ele não faz mais o flagrante. Manda outro. Porque o problema é que se você faz isso também, você deu todas as armas pro cara sair da cadeia. Né? Então tem esse problema. Então, se for para fazer, faz bem feito pro cara nem ser preso. Mas a gente tem um problema também no Brasil, porque aqui falar em colocar mais recursos na polícia, porque colocar mais recursos aqui no Brasil só pode ser na educação e na saúde. Se falar de colocar na polícia, você já cria uma crise. E a gente não tem gente suficiente. Porque temos pessoas, eu conheço vários, inclusive, pessoas de excelência nessa área, mas é pouca gente. Né? É pouca gente. Pro volume que tem. Que tem. E o salário? Sim, também. O salário? Porque assim, precisa investir na polícia e precisa investir em ficar preso. Sim. Porque fica falando, não, porque a cadeia tem não sei quantos mil. Claro que tem. O cara não para na cadeia, não esquenta banco na cadeia, solta. Sim. E se você tá prendendo o mesmo cara 10 vezes, o cara não é responsável. Eu já falei isso, sou a favor de queimar a legislação e fazer uma outra constituição. Né? Porque aqui, se eu saio na rua e bato no carro de alguém, eu preciso pagar. Se o cara rouba o carro e bate no carro de alguém, ele não paga. Sim. Né? Então ele tem que pagar também. Então os criminosos, ele tem que pagar, o criminoso tem que financiar essa polícia, ele tem que trabalhar e financiar essa polícia que o prendeu. Porque só o trabalhador que financia aqui o Estado, né? O criminoso não. Dá a impressão que quem tá fazendo as coisas certo sempre se ferra legalmente. Sim, sim. E quem tá de má fé sempre se dá bem. E você vê isso no posicionamento de alguns políticos. Sim. Aquele senhor que primeiro eu achei que era um neurocientista, ou um músico clássico, ou um sacerdote, quando eu vi o nome Pose do Rodo. Eu fiquei pensando, o que será que é? Não é verdade? Sim. Ele foi preso. Sim.
E viu o que aconteceu no Rio depois da prisão dele, né? E aí, assim, aí o Comando Vermelho foi atrás, ele declarou que ele é do Comando Vermelho, e ele não foi preso pelas letras dele. Ele foi preso porque ele só faz show na área do Comando Vermelho, os seguranças dele são do Comando Vermelho, com arma de grosso calibre ilegal. Suspeita-se que esses shows dele e de outros sejam só lavagem de dinheiro Sim. e propaganda do crime organizado. E assim, você vê um setor da política saindo em defesa dele. Sim, E não da população que é oprimida pelo crime organizado. O principal problema do Brasil, segundo o brasileiro, é o crime organizado. Mas aí, você viu a narrativa desses deputados? Ah, porque prenderam ele por racismo. O cara nem negro é. Né? Prenderam ele por... Aí você muda a narrativa. Não é porque é um criminoso, porque é parente de criminoso, porque o pessoal tá armado no show dele. Não, é racismo. Então a gente tem essa questão também da narrativa no Brasil que protege muita gente, né? Então, mas dizer que isso é a cultura de favela ou é a cultura dos negros, não seria racismo e elitismo no grau mais nojento? Sim, sim. Porque a pessoa que mora na favela não é aquilo. Sim, sim. Pergunta para o pessoal na periferia se quer aquele futuro para um filho. Não é isso que as pessoas querem para o próprio filho. E eu vejo, assim, uma empatia muito grande com quem delinque e zero empatia com vítima. Alguém estava me falando esses dias. Essas pessoas acham um problema um delinquente desse ir para cadeia. Mas as pessoas normais estão pensando o seguinte: esse povo oprime o cidadão comum. Se o cidadão denuncia um crime, eles queimam gente viva. Estão lá cantando de galo, debochando das pessoas, eles têm mais é que estar na cadeia. Sim. É isso que o cidadão normal quer. Que ninguém que faça parte de uma facção, como ele diz fazer parte, ele declarou judicialmente que ele é parte do Comando Vermelho, na audiência de custódia. Sim. E a gente tem pessoas defendendo. O que acontece? Num determinado setor da mídia, a defesa de bandido é confundida com a defesa de direitos humanos sistematicamente. Sim, sim. Sendo que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Sem dúvida. Quem lê a Declaração Universal dos Direitos Humanos sabe muito bem que aquilo não é defesa de bandido. Sim. Existe apenas um ponto de toque, que é aquele em que você não se comporta como bandido porque a outra pessoa é bandido também. É só esse o ponto de toque. Sim. Os direitos que ali são resguardados são os direitos, na maioria das vezes, dos cidadãos de bem. É o problema, acho que fazer um pouquinho de advogado do diabo, porque, por exemplo, é normal vazar na internet vídeos de audiências de bandidos e às vezes de empresário. E aí você vê o juiz com um bandido. Ah, o senhor tá com frio, o senhor quer uma balinha, o senhor quer cafezinho. Aí vê o mesmo juiz com o empresário. Não, o senhor cala a boca, o senhor me chama de outro. Então não tem direitos humanos para quem trabalha nesse país e só tem direitos humanos pro bandido. Ele tem direitos humanos o tempo todo, né? Até